Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nessa matéria que nós vamos iniciar hoje, chama-se Geografia Bíblica. Na verdade, mudou um pouco até o nome, chama História e Geografia Bíblica. E é uma matéria natural, após estudarmos bibliologia, entendermos a história e a geografia da Bíblia. É importante que o aluno adquira um mapa, um atlas, por exemplo, esse aqui é um atlas bíblico, não é? Onde o aluno pode acompanhar vários mapas aqui, com explicações sobre a terra bíblica, não é? A conquista aqui, olha, de Canaã, toda essa terra do Egito, entender a península do Sinai, tudo isso é importante para o aluno. Então esse é um atlas bíblico e nós temos também esse mapa que nos aponta, não é? A terra do Egito aqui. Nós vamos entender sobre as jornadas, esse atlas vai lhe ajudar bastante, com mapas bem claros, com relevo, de entender as terras bíblicas. Olha só, por exemplo, esse era o mapa da região na época, né? Nós podemos entender como é que ficava a terra bíblica. Aliás, esse é o mapa atual, né? Esse é o mapa atual e esse aqui, quando a gente bota esse plástico assim por cima, aí nós temos no tempo bíblico. Então, é importante que o aluno possa adquirir um mapa. Além disso, há hoje bíblias de estudo com mapas excelentes que lhe ajudam a compreender a geografia bíblica. Nós vamos então abordar esses temas. O aluno da ETAD, se você não é aluno da ETAD e quer se matricular para fazer o curso, nos procure, nós matriculamos, você pode fazer o curso, as provas, assistindo às aulas e aprendendo mais. Vamos então, o aluno da ETAD, acione a sua plataforma avaetad.com.br e nós vamos começar com a lição de número 1. Entender a geografia bíblica é viajar para a terra da Bíblia. No nosso canal do YouTube também, há ali várias viagens que nós fizemos ao Egito, à terra de Israel, com vídeos curtos de 2, 3 minutos. Se você acionar o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, clica na foto, vai aparecer o menu, você vai no playlist e você pode contemplar até a península do Sinai, nós lá tivemos. Então nós vamos começar com a lição 1, falando do Império Egípcio, né? O Império Egípcio. Quando nós contemplamos as terras bíblicas, eu queria mostrar também esse mapa. Aqui mostra as jornadas de Abraão, né? Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, onde é o Iraque, subiu pela região da Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia quer dizer região entre rios, não é? Subiu para a terra da Mesopotâmia, desceu para a terra de Canaã e Abraão foi até o Egito. Então toda essa região, você vai notar mais verde aqui, é onde estão os rios. O Egito é marcado pelo rio Nilo. Entender isso te ajuda a entender o porquê que eles iam, né? Isso aqui é uma terra, boa parte é terra árida, desértica, mas se você andar entre os rios, você encontra água para o gado, encontra água para plantar. Então era importante, inclusive nós quando lemos o livro de Gênesis, vamos ler sobre poços de Isaac que foram entulhados. Então entender isso é muito importante. E aqui é a famosa terra do Egito, não é? Então nós vamos cobrir esses mapas para que você possa entender melhor. E essa matéria é excelente, depois de estudar bibliologia, você entender a geografia bíblica. Vamos começar com a lição 1, o Império Egípcio. Napoleão Bonaparte,
em sua campanha pelo Oriente Médio, deixou-se de extaviar de imediato pela singular grandeza da civilização egípcia. Ao contemplar as colossais pirâmides que até hoje nós encontramos no Egito, e nós tivemos recentemente, são 113 pirâmides em todo o Egito. Exclamou para um dos seus soldados, isso Napoleão Bonaparte: soldados do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Tal admiração não se limitou ao genial imperador francês. O Egito sempre exerceu um fascínio indescritível sobre os historiadores. Contemplar a terra do Egito, a terra das pirâmides, a terra dos desertos, a terra das igrejas que nós temos, as sinagogas e também os templos muçulmanos, né, as mesquitas. Então, o Egito, você vai encontrar toda a história da civilização, não só da civilização egípcia, mas das civilizações que passaram por lá. E o Egito depois da nação de Israel, é a nação mais citada em toda a Bíblia. As próprias escrituras falam acerca da grande nação do Nilo, do Egito. O Egito, então, é uma das mais antigas civilizações. Suas origens confundem com os homens que julgam alguns historiadores, por isso ter sido o Vale do Nilo, o berço de nossos protogenitores. Segundo a própria teologia negra, que vem ganhando considerável espaço até nos Estados Unidos e tem sido raramente pela parte da África, que se localizava ao Jardim do Éden. A Bíblia, no entanto, informa que o Jardim do Éden fora plantado entre os rios Tigres e Eufrates. Né? Alguns africanos querem dizer que ficava na África, mas, na verdade, ficava no Oriente Médio, né? Entre os rios Tigres e Eufrates, que hoje é a região ocupada pelo país do Iraque. A presença do Egito nas escrituras é muito forte. Por isso, nós devemos conhecer a história, a geografia e o povo desse misterioso país. É impossível conhecer a história sagrada sem uma peregrinação pelo Vale do Nilo, e que nós vamos entender nessas páginas. Então, vamos começar com o texto 1, a história do Egito. Não podemos datar com precisão quando é que chegaram os primeiros colonizadores no Egito, mas quando nós recuamos no tempo, na cronologia, que às vezes é até imprecisa, nós falamos sobre a cronologia, a moderna egiptologia revela que o povo egípcio é resultado da fusão de vários grupos africanos e asiáticos. Desde que se destacam, a primeira era o povo semítico, doliocefalo, de estatura média, ou seja, e o segundo semítico, quelíbio, que era o braquicefalo, de nariz encurvado. O terceiro, mediterrâneo, possuía nariz reto e curto. De caldeamento desses grupos surgiu um povo de lavradores que fixaram-se no Vale do Nilo. O que é interessante quando nós olhamos o mapa do Egito, olhando aqui o mapa do Egito, vamos perceber que aqui tem o delta do Nilo e, na verdade, essa é a região fértil do Egito. O resto do Egito é deserto, não é? Então, só do todo o território egípcio, só 13% é considerada área fértil. 13% todo o país, 87% do Egito é terra árida, desértica, que eles não podem fazer nada. Mas em torno do Nilo, aqui está a vida no Egito. Então, todo o Vale do Nilo. Então, após peregrinações, os primeiros egípcios começaram a organizar-se em pequenos estados e foram mostrando depois, mais tarde, uma unidade política,
conhecida como nomos, foram agrupando-se com o passar do século e formaram 2 grandes reinos no Egito. O chamado o Alto Egito, que fica ao sul, e o Baixo Egito ao norte. Então, quando a gente olha o Egito, o Alto Egito está aqui no sul, não é? Então, o rio Nilo, na verdade, flui do sul para o norte. Então, aqui é chamado Alto Egito, nasce no Sudão, o rio Nilo nasce no Sudão, e essa região aqui do sul é chamado Alto Egito. E aí o rio vem para o norte, e essa região do delta aqui do Nilo é chamado, esse delta do Nilo, porque forma um delta, é chamado Baixo Egito. Então o rio Nilo começa no Sudão e, na verdade, desemboca no mar Mediterrâneo. Então toda essa região norte é chamado Baixo Egito e a região sul, Alto Egito. E ambas localizam-se no vale, no delta do Nilo. Essas regiões, elas têm um forte contraste entre uma e outra. Seus deuses eram diferentes, como eram diferentes também seus dialetos e costumes. Até mesmo o estilo e a filosofia de vida desses povos eram marcados com antagonismo. Declara o epitólogo Iusso que em todo o curso da história essas 2 regiões se diferenciaram e tiveram consciência de sua diferenciação. Nos tempos antigos, como nos modernos, 2 regiões falavam dialetos muito diferentes. Vivem a vida perspectiva. Sobre essa época, escreve Del Becker, nesse período pré-dinástico, ou seja, antes de formar a dinastia, houve o desenvolvimento da cultura egípcia, que foi totalmente autóctone, ou seja, era interno que acontecia. E houve apenas alguns elementos de evidência de influência mesopotâmica. O selo cilíndrico, a arquitetura monumental, certos motivos artísticos e a época dos progressos, artes, ofícios e ciências, e também a arte de trabalhar em pedra, cobre, ouro, transformando metais em instrumentos como armas, também fazendo joias. Então havia em todo o Egito olarias, vidragem, sistema de irrigação, e foi assim formando direto os usos e costumes e as leis também egípcias. Quanto aos coptas, hoje encontramos no Egito, eles descendem da antiga população e conseguiram se manter como um grupo religioso hermético, fechado, intacto em suas peculiaridades. Dessas autoctones que nós chamamos, habitam o atual Egito e muitos outros grupos étnicos, dentro também alguns de origem europeia, como gregos, italianos, ingleses e franceses. Vamos então para o exercício do texto 1. Os primeiros habitantes do Egito eram, letra C, nômades. A formação do povo egípcio consiste da fusão de vários grupos de origem. Aqui a resposta correta é letra A, africanos e asiáticos. As pequenas unidades políticas que se formaram deram origem aos reinos do Alto Egito, lembra o Alto Egito ao sul, e o Baixo Egito, localizado ao norte, localizados respectivamente no vale e no delta do rio Nilo, que esse delta do Nilo acaba desembocando no mar Mediterrâneo. A resposta certa aqui é letra A. Letra A, no vale e no delta do rio Nilo. Vamos falar agora no texto 2, a unificação do Egito. Em consequência de suas diferenças, como o Alto e Baixo Egito, travaram-se longas e desgastantes guerras entre eles, enfraquecendo assim ambos os reinos e tornando-se vulneráveis aos aspectos externos. Consciente da inutilidade desses conflitos, Menes, que era o rei do Alto Egito ao sul, conquistou o norte, o Baixo Egito,
Depois de algumas reformas administrativas, esse monarca, para alguns historiadores, fez uma figura lendária, porque ele conseguiu unificar o país. Foi Menes que estabeleceu a primeira dinastia e fez de Tinis a capital do seu vasto império. Nessa época, o Egito conheceu um momento de glória e singular prosperidade em decorrência de muitas expedições feitas na costa do Mar Vermelho e as minas de cobre e turquesa da região da Península do Sinai. A unificação do Egito ocorreu aproximadamente entre 3.000 a 2.780 anos antes de Cristo. Na mesma época, os egípcios começaram a fazer uso da escrita e de um calendário que possuía 365 dias. Unificados agora, o Alto e Baixo Egito transformaram o mais florescente império da antiguidade. Os reis egípcios ou faraós destacaram como grandes construtores, engrenaram formidáveis pirâmides que, além que era o símbolo da grandeza, servia-lhes de tumba. Por causa desses arroubos arquitetônicos, esses monarcas receberam o epiteto de faraó, que quer dizer casa grande. No final do Antigo Império, que abrange o período que vai de 2780 a 2400 a.C., o poder dos faraós começou a declinar e o fim da Era de Glórias é marcado por revoltas, desordens, ocasionada pelos governos de nomos. Houve uma febre também de independência sobre esses reinos e o poder da nobreza cresceu e decaiu progressivamente. No século 12º a.C., os príncipes de Tebas consolidaram sua independência e inauguraram a 11ª dinastia. Graças, então, à sua intervenção, o Egito começou a se reorganizar até a agressão Iquiza, que veremos no próximo texto. Vamos para o relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Período provável da unificação dos dois reinos do Egito. Aqui é a letra D, entre 3.000 a 2.780 a.C. Letra D. Reinos que juntos transformaram-se no mais poderoso império da antiguidade, o Alto e Baixo Egito. Letra C. Data provável da decadência do poder dos faraós. Essa data provável, 2780 a 2400 anos antes de Cristo. A origem das tribos que invadiram o Egito por ocasião da decadência do reinado dos faraós são da Ásia e África. Letra B, Ásia e África. Vamos para o texto 3, falar da invasão dos Iquisos e a formação de um novo império, bem como a sua decadência. Não obstante a segurança que era proporcionada pelos príncipes de Tebas e pelas conquistas políticos sociais do povo, o Egito não conseguiu repelir as incursões que eram por grupo de pastores asiáticos. Nem mesmo o prestígio internacional dos faraós seria suficiente para tornar defensável as fronteiras. Os invasores que começaram a chegar e dominar o Egito por 200 anos foram conhecidos como os Iquisos. Iniciaram então sua dominação de 1785 a.C. e foram expulsos por volta de 1580 a.C. Note que por 200 anos eles dominaram. Acerca desse período, Idel Becker fala com muito critério e balizamento. Ele diz, essa época era a mais confusa e discutida da história do Antigo Egito. Foi um período de invasões e caos interno. Os Iquisos, conglomerado de povos semitas e arianos, invadiram o Egito através do istmo que ligava a península do Sinai.
vencer os exércitos de Faraó e dominaram grande parte do país. Eles possuíam cavalos e carros de guerra, com rodas, armas de bronze, ou talvez mesmo de ferro, mas eram bem acabados, carros fáceis de manejar do que os egípcios. Tudo isso explica a superioridade bélica dos seus triunfos militares. Os equisos estiveram fugindo da pressão dos invasores indo-europeias, ou seja, dos povos hititas, casitas e mitanianos, sobre o crescente fértil. E aí, com isso, surgiu um novo império. Com a expulsão dos equisos, renasce o Império Egípcio de maneira singular e pujante. A partir do rei Anis I, os faraós passaram a adotar o imperialismo belicoso. Tutemes III, por exemplo, conquistou a Síria e obrigou diversos povos, como os cananeus, fenícios, árabes e etíopes, a lhe pagarem tributo. A expansão egípcia esbarria os interesses dos poderosos hititas, que eram senhores absolutos da Ásia Menor. Na ocasião, o célebre faraó, mais conhecido como Ramsés II, fez ingentes esforços para vencê-lo. Como não conseguiu, assinou com o reino hitita um tratado de paz que vigorou por muitos anos. Após 30 anos dessa paz interna, o Egito acabou por aderir novas tendências de imperialismo, transformando-se num império ou num estado visceralmente militar, e por cerca de 200 anos dominou o mundo conhecido da época. Esse novo império surge de 1580 a.C. a 1200 a.C. Apesar da glória desse novo império, o Egito começou a sofrer sucessões intercivas, como por exemplo da Líbia, Etíope, Indo-Europeia, Síria, Persa, grega e romana. Inclusive, quando lemos em Êxodo capítulo 1, vamos ver que a preocupação do faraó era exatamente essa, que os escravos israelitas se juntassem contra os seus inimigos, porque eles se multiplicavam muito. Não é? Sofrendo constante ataques dos reinos helenísticos, o Egito entregou-se à proteção romana, tomando-se um reino vassalo. E isso se deu na época, então, que foi conquistado por Roma. E estamos agora falando do período do ano 51 a.C. Ptolomeu Auletes foi expulso pelos egípcios. Sua filha, Cleópatra VII, manteve-se no poder e assassinando dois de seus irmãos, e buscou, na época, o apoio do general, aqui diz imperador, mas Júlio César nunca foi imperador. Júlio César foi um grande general. Buscou, então, o apoio de Júlio César, que era imperador, que era general e não imperador. Com a morte de Júlio César no ano 44, Cleópatra une-se a Marco Antônio e até o ano 30 a.C., antes de eles ambos se suicidarem. Após a divisão do Império Romano, a cidade egípcia, que ficou famosa e conhecida, foi a cidade de Alexandria, que foi a cidade fundada por Alexandre o Grande, próximo ao delta do Nilo, no Baixo Egito. O Egito ficaria, então, agora por 400 anos sob o domínio dos romanos ou da administração bizantina. E no século VII, já da nossa era, surge o Império da Antiguidade, que foi a tutela dos árabes. Em 1400, o Egito tornou-se uma possessão turca e no século XIX ficou sob a custódia britânica. No século XX, tornou-se protelador inglês até 1922 e conquistou a independência de outrora. Cumpre-se, então, o que predisse Ezequiel: tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não domine sobre as nações. Ezequiel 29, verso 15.
Vamos para os exercícios. Esse exercício é para marcar C para certo e para errado. Os iquisos invadiram e se assenhoraram dos territórios egípcios por 200 anos. Certo. Expulsou os invasores, o Império Egípcio reorganizou e adotou o imperialismo belicoso. Diversos povos foram obrigados a pagar-lhe tributo. Certo. A expansão do Império Egito encontrou a resistência de um povo poderoso, senhor absoluto da Ásia Menor, chamado Cananeu. Errado. Não eram os hititas que se opuseram. Errado aqui. O povo de Israel começou a ser escravizado pelos faraós no período de 1580 a 1200 a.C. Está certo. Pode colocar certo. Vamos falar agora no texto 4 da geografia do Egito. Neta Kemp de Mani descreve admiravelmente o grande país do Nilo. O Egito da antiguidade assemelhava-se uma flor de lóto. Essa flor de lóto, que era uma planta importante, tanto na literatura quanto na arte egípcia, no extremo de um talo sinoso que tem à esquerda, um pouco abaixo da própria flor, um botão de flor. A flor é composta pelo delta do Nilo. O talo sinuoso representa a terra fértil que se estende ao longo do rio Nilo. E o botão é o lago do Faim. Essa planta de lóto, ela é considerada uma planta que representa a morte e o renascimento. E ela também era afetada pelas inundações do Nilo. Atualmente, o Egito tem um formato quase perfeito de um quadrado, que localiza no nordeste da África, na região mais pontual. O Egito fica na África. E limita-se ao norte pelo mar Mediterrâneo e ao leste com Israel e também com o Mar Vermelho. Ao sul, o Egito faz fronteira com o Sudão. Ao oeste, faz com a Líbia. E aí nós temos uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, sendo que aqui o livro diz que 96% são compostos de terras áridas. A população do Egito chega a 64 milhões de habitantes, sobrevivendo com os 4% das terras cultiváveis. O Alto Egito, essas 64 milhões já aumentou. Hoje o Egito tem quase 100 milhões de habitantes. O Alto Egito localiza-se no sul do atual, essa região chamada pelo povo hebreus de Patros. Jeremias, capítulo 44, verso 1 e 15. É constituída por um vale ladeado pelos peneados de formação calcária. O Baixo Egito localiza-se ao norte, no chamado Delta do Nilo. O Egito não existiria sem o rio Nilo, que é o segundo rio mais extenso do mundo, com aproximadamente 6.650 quilômetros de comprimento. Alguns colocam o Nilo como o rio mais extenso. Em seu livro Geografia das Terras Santas, o pastor Enéas Tognini afirma: sem o Nilo, o Egito seria um Saara, igual o deserto Saara. Seria terrível, inabitado. O Nilo proporcionou ao Egito as riquezas que os faraós puderam viver, construindo templos suntuosos, monumentos grandiosos, palácios de alto luxo, pirâmides gigantescas, a manutenção de exército bem armado, que não somente protegia o Egito, mas tornava guerras nas novas regiões. Os egípcios não tinham necessidade de observar as nuvens, trariam chuvas ou não. O Nilo lhes garantia a irrigação de suas terras. Suas águas é que davam as colheitas fartas e certas. É fato que uma seca poderia até produzir pobreza, como vemos que aconteceu no tempo de José. Mas a cheia, além dos limites, e as águas poderiam até arrasar cidades, e muitos povos chegaram a ficar desabrigados. Mas com tantas secas como enchentes, o Nilo era também, e hoje é, a vida do Egito. É o principal fator
das organizações sofisticadas e complexas. O Nilo, então, teve um papel importantíssimo na economia e na construção até da represa de Assuã, na segunda metade do século XX. Mas o Egito não recebe apenas benesses. Entre março e junho, sopra um vento seco do deserto, que é chamado Kamsim, trazendo tempestade de areia e poeira, por isso que muitas pirâmides foram cobertas. Originário de correntes tropicais vinda do sul, o vento é influenciado pelas baixas pressões do Sudão. Vamos para os exercícios, marque-se para certo e para errado. O Egito tem atualmente o formato de um triângulo quase perfeito, assemelha-se às pirâmides construídas pelos faraós. Errado, nós vimos que o Egito tem um formato quadrado, não é errado. Localizado ao nordeste da África, o Egito limita-se com o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho com as nações de Israel, Sudão e Líbia. Tá certo? Pode colocar certo. 1,14. O rio Tigre, que banha a nação egípcia, é o mais extenso do mundo. Errado. Nós sabemos que não é o Tigre, mas é o Nilo. Então a 1,14 está errada. A importância econômica do rio Nilo aumentou com a construção da represa de Assuã. Certo. Vamos falar um pouquinho do Egito atual. E novamente eu convido você a visitar o nosso canal. Nós estivemos no Egito há pouco tempo, no mês de março. E lá você pode encontrar pequenos vídeos de pirâmides, explicando para você, filmando a terra do Egito, que é interessante, principalmente para essa matéria. Vamos falar do Egito atual, a grandeza do Egito antigo. Vejamos a seguinte, porque o Heródoto estava certo ao afirmar que o Egito é um presente do Nilo. O país hoje utiliza-se não somente de vários recursos, mas o rio banha suas terras, como também os recursos. E isso traz a economia do Egito. Esse sistema fluvial do Egito moldou as mais áreas remotas e a base da economia do país. As inundações que são ocorridas pela cheia do rio, que ocorre entre os meses de agosto e setembro, depositam nas áreas cobertas pelas águas uma quantidade impressionante de nutrientes ricos, que é usado para a agricultura. Energia. Em 1970, o governo egípcio inaugurou essa represa de Assuã, aumentando milhares de hectares, assim, a área irrigada. Essa barragem viria também a ampliar consideravelmente a capacidade energética do Egito, com cerca de 2.000 megawatts produzido por suas 12 turbinas. É nos campos marítimos e terrestres de Morgan, Ramadã e Julai, no Golfo do Suez, e na área do Abu Rudais, no Sinai, no Golfo, que se encontra a maior parte de reservas de petróleo do Egito. Em 1981, foi inaugurada um grande oleoduto, a refinaria de Musturud, a Hasursk, na costa do Mar Vermelho. Embora seja um país relativamente grande, o Egito também não dispõe de muitos recursos naturais. Em Magara, pode ser encontrado alguns depósitos de fosfato, e no deserto oriental vamos encontrar o manganês e Assuã, o ferro. Então, o Egito dispõe de alguns minerais. Indústria. As últimas décadas, o governo egípcio tem promovido o desenvolvimento da indústria nacional, com base na produção de matérias-primas. Em Alexandria, Cairo e Maala al-Kubra, há modernas fábricas de tecidos e fios abastecidos com algodão nacional, que é outro setor que desfruta do desenvolvimento e da indústria siderúrgica. Vamos falar um pouquinho da grandeza do Egito. Os egípcios deixaram um marco de indelável grandeza na história. Das pirâmides, às conquistas tecnológicas de seus antigos cientistas, elas foram inagualáveis.
Os arquitetos modernos continuam a contemplar com admiração os monumentos que foram erguidos pelos faraós. Dessa forma, Halley descreve a grande pirâmide de Quéops, o mais grandioso monumento dos séculos. Ocupava 526,5 acres, que corresponde a 253 metros quadrados, com 159 metros de altura, que diminuiu um pouco, né, devido à erosão, hoje 148, calcula-se que se empregaram cerca de 2.300.000 pedras de 1 metro de espessura média, com peso de 2,5 toneladas. Construída de camadas sucessivas de blocos de pedra calcário, foram lavradas e exteriormente alisadas com blocos de granito. Esses blocos foram removidos e empregados no Cairo. Há uma passagem de 1 metro de largura por 1,5 metros de altura, que leva a câmara cavada em rocha sólida, 33 metros abaixo do nível do solo, que corresponde a exatamente 180 metros abaixo da vertice. Há outras câmeras que eram com pinturas e esculturas descritas pelas proezas do rei. Os egípcios destacaram-se ainda na matemática, na astronomia, há mais de 4.000 anos, quando a Europa ainda estava na sua primitividade. Os sábios de faraós já lidavam com fórmulas para calcular as áreas do triângulo e do círculo e também o volume das esferas dos 2 cilindros. Souto Maior fala com detalhes acerca do avanço científico dos antigos egípcios. Apesar de não conhecerem o zero, já resolviam nessa própria equações algébricas. Os seus conhecimentos astronômicos permitiram a organização de um calendário baseado nos movimentos do Sol. A divisão do ano em 12 meses e de 30 dias cada mês é de origem egípcia. Os romanos adotaram e ainda hoje é conservado com pequenas modificações. Vale-se dizer que a semana egípcia não é de 7 dias, era de 10 dias. Portanto, o mês tinha 3 semanas, por isso que eram 30 dias. Também, os egípcios não tinham 4 estações, mas sim 3 estações no ano. E tinha a época da colheita, e depois da colheita, não é? Tinha a época de semear e a época das altas e baixos do Nilo. Eles chegaram a fazer pequenas operações e também a tratar com habilidades de fraturas até ósseas. Presentearam a importância do coração. Os egípcios foram grandes farmacêuticos, produziram técnicas de embalsamento. A própria temperatura do Egito ajudava para que esse embalsamento acontecesse. Vamos aos exercícios. A base da economia do Egito foi moldada por seu sistema aqui fluvial, que é em torno do Nilo. A capacidade energética do Egito foi considerada ampliada a partir de 1970 com a construção, aqui letra C, da represa de Assuã, a represa de Assuã. Os recursos minerais não são abundantes na terra do Egito, porém, em regiões específicas são encontrados. Nós podemos pôr aqui letra B, fosfato, manganês e ferro. Fosfato, manganês e ferro, letra B. Vamos para o texto 6, o Egito e os filhos de Israel. O relacionamento de Israel com o Egito remonta à era patriarcal, premiado pela fome. A primeira vez que é mencionado a terra do Egito é com Abraão. Abraão desceu à terra dos faraós, onde sofreu alguns constrangimentos. O patriarca esteve prestes a quase perder a sua esposa, com aquela história que ela era sua irmã. A beleza de Sara
fez com que se gabasse diante do rei egípcio. E se não fosse a intervenção divina, Sara poderia ser reverenciada como a mais ilustre mãe hebreia. Em sua velhice, Abraão recebeu também uma sombria revelação do Senhor. Gênesis 15, versos 13 a 16, diz assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás a teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porquanto não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16. José, que foi neto de Abraão, se tornou o primeiro ministro do Egito. Estevão, que foi o diácono da igreja primitiva, conta-nos que José chegou ao cargo de governador, o primeiro ministro de Faraó, e os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou de todas suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve uma grande tribulação. E como nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. E na segunda vez, José se fez conhecer aos seus irmãos. Atos, capítulo 7, verso 9 a 14. Não obstante a humilde condição de José quando chegou ao Egito, como escravo, José acabou se tornando o governador de toda a terra do Egito. E claro, foi por intermédio de Deus, e através disso, Deus pôde salvar também a decadência do povo de Israel. Se não fosse José ser enviado na frente dos hebreus, talvez eles não sobreviveriam à fome. José chegou no Egito no século 20 a.C. Nesse tempo, segundo os historiadores, quem dominava o país eram os iquisos, sendo também semitas. Esses senhores da terra tinham dificuldade na sua magnanimidade com os hebreus, mostrando-se dessa forma liberais e generosos. Ofereceram aos israelitas a terra de Gósen, onde a linhagem de Abraão se desenvolveu. Moisés continua Estevão a relatar a história dos israelitas no Egito. Atos capítulo 7, você deve ler, dá um resumo da história dos egípcios. Atos 7, do verso 17 a 37, aqui nós encontramos o texto falando de Moisés, que nasceu, era formoso, foi escondido pela sua mãe por espaço de 3 meses, e aí continua contando a história. Vamos para o ponto 3 aqui. O êxodo do povo de Israel deixou o Egito no século 15º a.C. Aqui no vosso livro, na página 34, você tem uma ideia aonde está o Egito, a terra de Gósen, mais ao norte, chamado Baixo Egito, e Sucote. Foi daqui que o povo de Israel partiu, atravessou o Mar Vermelho, conforme descreve aí nesse mapinha da página 34, desceu pela península do Sinai e chegou até o monte do Sinai. Eles atravessaram o deserto Sinai e ao norte, do outro lado do Sinai, se atravessa o deserto de Parã. O mar Mediterrâneo, que forma aí, 2 braços entre o monte Sinai, de um lado o Mar Vermelho e do outro o Golfo de Acabá, não é Acabá, está aí o Golfo de Acabá. E desse lado de cá é a Arábia. Então nós temos a região do Egito
e temos o provável caminho em linhas pontilhadas, o povo saindo de Sucote, atravessando o Mar Vermelho, indo pela península do Sinai e depois subindo até Cades Barneia, que é o limite entre o Sinai e a entrada na terra de Canaã. Muito bem, falando depois dessa formação, nós sabemos que o povo de Israel volta ao Estado de Israel em 1948, aliás, no dia 14 de maio de 1948, né? Hoje é 15, ontem 14. Então, a Guerra da Independência, em 1948, a 14 de maio, Israel foi declarado pela Organização das Nações Unidas, ONU, como o Estado de Israel. Em 1956, houve a Guerra do Sinai, ou chamado também de Suez, e depois, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Em 73, nós tivemos a Guerra de Yom Kippur, no Dia da Expiação. Em 79, ambos os países assinaram um acordo de paz em Camp Davis, nos Estados Unidos. A Bíblia garante que haverá paz no futuro de ambas as nações. Olha só o que diz Isaías, capítulo 19, verso 23 a 25. Diz: naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Olha que interessante, Deus chama o Egito de meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Isaías, capítulo 19, verso 23 e 25. Vamos para os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O relacionamento de Israel com o Egito vem desde aqui a era patriarcal, a começar por Abraão, letra A. Confessar conforme o discurso de Estevão, registrado em Atos 7, 9 a 14, toda a decadência de Israel foi salva por Deus, por intermédio de, letra C, José, como primeiro-ministro do Egito. Sérios enfrentamentos marcam a história entre o Egito e Israel. Um acordo de paz, assinado em 1979, possibilitou as duas nações. Aqui nós podemos dizer o término do estado de guerra, o estabelecimento das relações, a divisão, a junção dos territórios, dando início aqui nova internal, não é essa. Aqui podemos dizer nenhuma das alternativas está correta. Vamos para a revisão da lição. Marque C para certo e para errado. Entre os dois reinos, o Alto e Baixo Egito, haviam diversos contrastes culturais, como os deuses, o dialeto e os costumes. O monarca, aqui está certo, a primeira está certa, 1:22. O monarca Menes conquistou o Baixo Egito, promoveu reformas administrativas, unificou a nação, estabeleceu Tinis como a capital do império agora unificado, certo. Após a expulsão dos invasores e quis sua terra, o Império Egito conquistou a Babilônia, errado. Jeremias 44, verso 1 a 15, diz que a região do Alto Egito era chamada de povo hebreu de Patros. Está certa, 1:25 certa. 1:26. A base da atividade industrial do Egito nas últimas décadas tem sido a área têxtil, abastecida pelo algodão nacional, área siderúrgica com o complexo de Cairo e Awan. Está correto, pode pôr certo. Foi no século 10 a.C. que José chegou até errado. Foi no século 20 a.C. Não é que José chegou. Errado a data. 1:28, o relacionamento de Israel com o Egito vem desde a era patriarcal, a começar por Abraão, certo?
Em Isaías, a Bíblia garante que será paz o futuro entre essas nações, Egito, Assíria e Israel. Certo, pode colocar certo. Com isso, nós terminamos a lição 1. Tenha um pequeno intervalo, agora 10, 15 minutos, e daqui a pouco nós voltamos para a lição de número 2. Deus abençoe, um bom intervalo para você. Amém.